Lusitânia Paixão, podcast da Grande Loja Simbólica da Lusitânia. Um centro que reúne à sua volta campos de pensamento tão diversos quanto a filosofia, as ciências, a religião, a política, a própria sociedade, a pedagogia, a arte e a ética, e que adicionalmente comemora 33 anos em obra. Estes campos de pensamento, todos juntos, fazem eles próprios o homem na sua plenitude. É isso que pretende? De certa forma, sim. Estes 33 anos, 34 em breve, são realmente a busca de uma compreensão global da vida, do universo e, portanto, do homem. Estou aqui a referir-me ao subtítulo, digamos, de uma revista que publicamos e, sobretudo, o modo como individual e coletivamente as vivemos. Nós não temos acesso, se me permite a linguagem agora um bocadinho kantiana, à coisa em si mesma, mas em grande medida o mundo é a nossa percepção. E pensamos que um mundo novo e um mundo melhor, sobretudo melhor, pode efetivar se a maneira como vivemos as coisas, se o nível da nossa consciência for melhorado. E quando isso tal acontecer, a nossa convicção, sentirmos-nos melhores com nós mesmos e o mundo inteiro à nossa volta melhorará connosco. E todos somos solidários nessa busca e nesse trabalho. Permita-me ser, se calhar, um pouco cínico, perguntando-lhe, isso não é uma utopia? Eu gosto, não diria tanto do cinismo, mas que as coisas sejam questionadas. E, num sentido, a palavra utopia pode ser interpretada sob várias vertentes. E eu penso que nós precisamos de algo de utopia. Lembro-me de uma vez, eu ia fazer uma conferência e reparei no meio do caminho, num cartaz que dizia, isto tem 30 anos e eu não me esqueci, viver com a cabeça no céu e com os pés na terra. E acho que precisamos de ambas as coisas, precisamos de bom senso, precisamos de saber lidar com as coisas do mundo, digamos, mais objetivo e em que habitualmente nos movemos, mas penso que uma vida sem sonho, sem ideais, sem utopia, é uma vida tristonha. E, num certo sentido, tendo nós uma noção de cultura ampla nas nossas atividades, como referiu, e creio que com muita felicidade, há também um espaço de contracultura de que nos orgulhamos e de que fazemos questão, que significa utopia, é verdade, mas também questionar aquilo que se dá tantas vezes como adquirido, em que somos mais propriamente pensados pelo hábito, pela publicidade, pelos soundbites, etc. E muitas vezes estamos demasiado condicionados por preconcebidos. E eu sou a prova viva disso, porque muitas vezes na vida pensei que, bom, pelo menos nesta área eu já não tenho preconcebidos. E mais tarde verifiquei que afinal ainda os tinha. Portanto, aquilo que é preconcebido, por um lado, e os fanatismos, diria eu, religiosos, políticos, até sociais, por outro, sim, são a espúria que nós temos dentro de nós e que deveríamos usá-la como espúria, que são deitar fora, porque não tem reciclagem possível, pois não? Eu acho que não. Se olharmos para a história conhecida da humanidade, vimos que todos os tipos de fanatismos, evidentemente religiosos, e que é particularmente detestável porque o religioso, em princípio, faz referência a algo de sagrado, de ilimitado e, portanto, que deveria de ser de plena liberdade. E é bastante lamentável que, da parte de muitas religiões, ou dos intérpretes, ou dos líderes de determinadas religiões, em particular, tenha havido no passado situações de tanta obstaculização à liberdade de pensamento e de expressão nesse campo, e, lamentavelmente, as perseguições e as guerras chamadas religiosas têm uma dimensão, porventura,
tão grande ou mesmo superior, historicamente, às que derivam de questões políticas, sociais e outro tipo de ambições. Mas em todas as situações há em nós, ou há muito frequentemente, uma maneira de estar sectária. Normalmente, hoje em dia, fala-se de seitas num sentido muito restrito, ligadas apenas a coisas religiosas, e quando se trata de algo minoritário, o que desde logo é discutível, mas se tomarmos a palavra seita num sentido depreciativo, o que é discutível, repito, há seitas religiosas, há seitas sociais, há todo o tipo de seitas que, sem serem consideradas como tal, põem as pessoas num estado de conflitualidade e de falta de discernimento que penso que nos faz muito frequentemente responder a instintos mais primários ou seguirmos preconceitos que herdamos familiarmente, socialmente, etc., e que não nos permitem ter uma visão, pelo menos, um pouco mais clara das coisas. As redes sociais são, sem dúvida, um bem para a humanidade, se calhar, na medida em que, pelo menos aparentemente, podíamos todos falar com todos, todos brincar com todos, todos pensar e sentir com todos. Porém, aquilo que, se calhar, vamos vendo diariamente, e eu, ao ler um jornal eletrónico e lendo os comentários, vejo, é que, afinal, não passou ou não passará de um alvo em que todas as pessoas tentam abater umas às outras. Há um certo nível de, exagerado, se calhar, de conflitualidade que é destilado nestas redes sociais. Não devia ser exatamente o contrário? Deveria. Por um lado, foi uma oportunidade, um espaço de maior liberdade e de pessoas que não encontravam meios para expressar as suas ideias, o poderem fazer com, porventura, um alcance que antes era impossível. Mas a verdade é que do uso passou-se rapidamente ao abuso. As pessoas realmente degladiam-se por coisas, a nosso ver, de menor importância, e as coisas são tratadas com uma ligeireza, coisas que supostamente seriam sérias, e, como disse, a rapidez com que se passa da troca de argumentos para a troca de insultos e de suspeições e de outras coisas, de facto, pouco desejáveis. Eu acho que em qualquer discussão séria, nós não devemos somente ter tolerância pelas outras opiniões, mas devemos ouvi-las respeitosamente. E creio que muito, muito acertadamente. É claro que há maneiras de pôr as coisas que não são respeitosas e não justificam essa atenção, mas eu tenho para mim que se alguém pensou seriamente sobre um assunto, mesmo que tenha uma opinião diferente da minha e que, após a troca de argumentos, eu continuo a ter uma opinião diferente, mas algo aproveitei da reflexão de outras pessoas, com outras ideias, e porventura até para solidificar melhor as que eu já tinha ou para as completar, porque numa discussão séria as coisas não podem ser vistas apenas a duas cores opostas e dificilmente alguém se ocupa seriamente e durante anos de um qualquer tema relevante sem que alguma coisa de correto tenha pelo caminho desenvolvido. Portanto, podemos discutir, podemos discordar, o que não podemos nunca é perder o respeito um pelo outro. Em 1988, cofundou o Centro Lusitano de Unificação Cultural. Não lhe vou perguntar se fosse hoje voltaria a fazer o mesmo, porque isso seria negar um percurso de aprendizagem. O que eu lhe pergunto é outra coisa. Tem valido a pena? Inteiramente. Enche a minha vida. Claro que pelo caminho se cometeram erros, nomeadamente no início. Se hoje pudesse voltar atrás, talvez, começando até no nome, embora eu aí tenha vencido, para dizer a verdade, algumas coisas teriam sido diferentes, mas aprendemos também com os erros e com a experiência. Agora, tirando isso que faz parte da vida e da nossa própria aprendizagem, nós aprendemos a andar dando tombos. A resposta, se tem valido a pena, seria um sim muito, muito prolongado e muito, muito intenso e sem qualquer tipo de mas ou de ses. E por causa desse sim tão longo e tão forte, eu tenho à minha frente, via internet, o número 50 do outono de 2021 da revista Biosofia. Primeiro eu tenho que lhe perguntar porquê este nome.
Bem, biosofia é a sabedoria da vida, como é fácil deduzir. Ou seja, tratar da vida em todas as suas expressões, em todos os seus âmbitos, em todos os domínios, nomeadamente a atividade humana, e do modo como o ser humano busca o conhecimento das coisas importantes da vida, seja de uma forma filosófica, religiosa, como em termos de espiritualidade, seja de uma forma científica, quer através de outras formas como a expressão artística, a psicologia, a pedagogia, a intervenção social. Todas questões que não só aparecem nesta nossa revista, como aparecem num conjunto das atividades que fazemos. Na verdade, a revista é apenas uma das atividades que temos, e nem sequer a mais antiga. Nós publicamos livros, desde logo o início, em português, os originais. Publicamos apenas algumas traduções, a maior parte são livros da nossa própria autoria. Publicamos em línguas estrangeiras livros que produzimos aqui. Realizamos centenas de cursos, seminários, workshops, conferências em vários países ou para vários países, hoje que os meios à distância permitem isso, em várias línguas. Organizamos congressos, alguns de grande dimensão. Realizámos durante muitos anos um ritual multitudinário em que, de alguma forma, retomávamos, com os meios de hoje, a representação dos mistérios e exposições, grupos de estudo, temos grupos de práticas meditativas, contemplativas. Portanto, a nossa atividade é realmente muito multifacetada. Mas, de facto, este nome Biosofia, da revista, explicita aquilo que é o centro, de alguma forma resume a nossa postura, que é procurar em todos os aspectos da vida, da existência, uma sabedoria quer teórica, quer prática. Teórica porque não podemos ajudar ninguém sem a necessária sabedoria, e compaixão, ou seja, sabedoria aplicada, porque o mero conhecimento por si mesmo, se não for útil a outros, de alguma forma é apenas um exercício intelectual por si mesmo. Mas as coisas se necessitam. Eu não posso ajudar um náufrago se eu próprio não souber nadar, pelo contrário, vou ainda criar um problema adicional, mas se esse meu conhecimento for apenas algo destituído de vida, algo de vazio, de estéril, enfim, também é um mero passatempo intelectual, digamos assim. Explicou, penso que de uma forma bastante explícita, faço a redundância e o pleonasmo, o porquê do nome. E este é o número 50, portanto é um número de ouro para a revista Biosofia e naturalmente para o Centro Lusitano de Unificação Cultural. Se eu quiser adquirir esta revista, basta-me enviar-vos um e-mail e esperar a resposta que vocês indicarão como é que eu posso adquiri-la, certo? Exatamente. É evidente, pode também encontrar a revista em bancas, mas se não encontrar, de facto enviamos um mail. O nosso mail hoje é simples, é info@club.org. Ou pode também pedir por telefone, de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 19h30, e nesse caso o telefone é 21-812-8596. Também nos pode visitar na nossa sede, onde temos uma livraria, em que temos as nossas próprias publicações, revistas e livros, e também outra literatura não publicada por nós que nos pareça interessante e de qualidade. Portanto, há essas 3 ou 4 vias fundamentais. Eu garanto que vos vou visitar fisicamente. José Manuel Anacleto, presidente do Centro Lusitano de Unificação Cultural, eterno estudante de tradições culturais, organizador de cursos, conferências, congressos e muito, muito mais. Nós continuamos juntos.